Como filho da princesa, ele herdaria o trono egípcio e toda a sua riqueza. Quando Moisés ficou adulto, ele foi visitar seus parentes hebreus, que ainda eram escravos. Enquanto observava o sofrimento deles, Moisés viu um egípcio batendo num hebreu. Quando achou que ninguém estava olhando, ele matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. No entanto, o faraó ficou sabendo da morte do egípcio e mandou que matassem Moisés. Moisés fugiu e foi viver em um lugar chamado Midian. 40 anos mais tarde, aquele faraó morreu. Os filhos de Israel choravam na escravidão. Deus ouviu o lamento deles e decidiu cumprir a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Moisés havia se tornado pastor de ovelhas. Um dia, quando estava cuidando do rebanho, no deserto, um anjo do Senhor lhe apareceu no meio de um arbusto que estava em chamas. Uma coisa incrível acontecia. O arbusto estava pegando fogo, mas não se queimava. Moisés pensou: tenho que descobrir por que o arbusto, mesmo em chamas, não se queima todo. Ao se aproximar, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. Deus avisou: não chegue mais perto. Tire as sandálias do pé, pois você está pisando em terra santa. Sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés escondeu o rosto, pois estava com medo de olhar para Deus. O Senhor disse mais: tenho visto as aflições do meu povo no Egito e ouvi seu lamento. Sei quanto tem sofrido. Vim libertá-los das mãos dos egípcios. Vou levá-los para uma terra boa, onde há muito leite e mel. Escute, Moisés. Vou mandar você falar com o faraó e pedir-lhe que deixe meu povo, os filhos de Israel, sair do Egito. Moisés respondeu: quem sou eu para ir falar com o faraó? Não sou a pessoa certa para tirar o seu povo do Egito, Senhor. Quando eu disser aos filhos de Israel: o Deus de seus pais me mandou aqui, e eles perguntarem como é o nome dele, o que eu respondo? Deus falou a Moisés: eu sou o que sou. Você vai dizer o seguinte aos filhos de Israel: eu sou, me mandou aqui. Moisés argumentou: meu Senhor, eu me confundo todo com as palavras. Não sei falar direito, eu gaguejo muito. Deus perguntou: quem fez a boca do homem? Não fui eu, o Senhor? Agora vá. Seu irmão Araão fala muito bem. Ele vai ser seu intérprete. Vou ajudar vocês dois. Vou lhes ensinar o que falar e fazer. Quando retornar ao Egito, você fará milagres em frente de Faraó. No entanto, vou endurecer o coração dele e ele não deixará o povo sair. Você tem que dizer a Faraó: o Senhor disse: Israel, meu filho, meu primogênito, deixe meu filho ir me adorar. Se você não concordar com isso, eu vou matar o seu filho, o seu primogênito. Moisés e Arão foram falar com Faraó e deram-lhe o recado de Deus. Eles disseram: o Senhor Deus de Israel disse: deixe meu povo ir. Mas Faraó respondeu: quem é esse Senhor, para que eu obedeça e deixe os israelitas saírem? Não conheço o Senhor e não vou deixar o povo sair daqui. Assim Moisés falou com Deus: por que o Senhor me mandou lá? Fui conversar com Faraó em seu nome, mas o Senhor não libertou seu povo. Deus respondeu: eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó usando apenas o nome de Deus poderoso. Deus então explicou a Moisés que logo no Egito ele se revelaria como Jeová, o Salvador, e mostraria aos egípcios que deveriam adorar o único Deus verdadeiro, o Criador, e não o que ele havia criado. O Senhor disse a Moisés: volte a falar com Faraó. Pegue sua vara e estenda sua mão sobre as águas do Egito. Moisés e Arão fizeram o que o Senhor mandou e bateram com a vara no rio. A água se transformou em sangue. Os peixes morreram e o rio ficou cheirando mal. E os egípcios não tinham mais água nenhuma para beber. Deus falou novamente com Moisés: vá conversar de novo com Faraó e diga-lhe: o Senhor disse: deixe meu povo ir me adorar.
se você se recusar, prometo que todo o Egito vai ficar cheio de rãs. Mas Faraó não obedeceu. As rãs começaram a aparecer e cobriram o Egito todo. Elas entraram nas casas, invadiram os quartos, pularam nas camas, esconderam-se nos fornos e nas tigelas. Faraó então chamou Moisés e Arão e implorou: vão, supliquem ao Senhor que acabe com as rãs e deixarei o povo ir. Mas quando se viu livre da praga, ele endureceu o coração, exatamente como o Senhor havia dito. Então Deus continuou a mandar pragas sobre o Egito. Faraó sempre implorava para que a praga se acabasse, mas nunca cumpria o que prometido e não deixava o povo ir. Deus transformou todo o pó do Egito em piolhos. As pessoas e os animais ficaram infestados de piolhos. Os mágicos egípcios disseram a Faraó: isso é coisa de Deus. A seguir, Deus enviou enxame de moscas sobre Faraó e seus servos. Mandou também uma praga terrível que acabou com o rebanho do Egito. Mas nenhum animal dos filhos de Israel morreu. Moisés então se colocou diante de Faraó e jogou um punhado de cinzas para cima. As cinzas provocaram feridas nos egípcios e em seus animais. Depois, o Senhor avisou que iria fazer chover pedras sobre o Egito. Quem acreditou nas palavras de Deus escondeu seus empregados e os animais dentro de casa. Mas quem fez pouco caso do que ele disse, deixou os empregados e o rebanho para fora. Então caíram do céu pedras misturadas com fogo e arruinaram a plantação, destruíram as árvores e mataram empregados e animais que estavam fora de casa. As pedras só não caíram na terra de Gósen, onde os israelitas moravam. A seguir, Deus mandou uma praga de gafanhotos. Os insetos tomaram conta do Egito a tal ponto que o país ficou totalmente escuro. Eles comeram todas as plantas que não foram destruídas pelas pedras. Não restou nenhuma folha verde em todo o Egito. Depois, o Senhor mandou uma escuridão tão grande que quase podia ser tocada. Durante 3 dias, o Egito ficou mergulhado em trevas profundas. Ninguém enxergava um palmo diante do nariz, ninguém podia sair de casa. Porém, nas casas dos filhos de Israel havia luz. Mesmo assim, Faraó não permitiu que todo o povo saísse e até ameaçou Moisés: saia da minha frente! No dia em que você aparecer por aqui de novo, vai morrer. Moisés respondeu: você está certíssimo, nunca mais nos veremos. E Deus disse a Moisés: vou mandar só mais uma praga. E será Faraó quem vai implorar para o povo ir embora. Esta praga vai matar todos os primogênitos do Egito, desde o filho de Faraó até o filho do empregado mais humilde. Haverá um choro desesperado por todo o Egito, um choro como nunca se ouviu antes, nem se ouvirá depois. Moisés reúna todo o povo de Israel e diga-lhes o seguinte: cada família deve escolher um cordeiro de 1 ano de idade, macho e sem nenhum defeito. Daqui a 4 dias, ao entardecer, todos devem matar o animal escolhido. Molhem um maço de isopo no sangue do cordeiro e salpiquem os batentes das portas. Ninguém deve sair da casa antes do amanhecer. Vocês têm de comer a carne assada no fogo na mesma noite, mas não quebrem nenhum osso do animal. A carne deve ser comida com pão sem fermento. Tem que ser assim, pois é a Páscoa do Senhor. Passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto gente quanto animal. Também julgarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E o sangue nos batentes será a garantia de vida nas casas em que vocês estiverem, pois não permitirei que o destruidor mate ninguém onde houver sinal de sangue. Para não se esquecerem desta data, vocês deverão celebrar anualmente a refeição do pão sem fermento. Esta celebração será chamada de a Páscoa do Senhor. Os israelitas fizeram tudo exatamente como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés e Arão.
À meia-noite tudo aconteceu. Deus matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho de Faraó, o rei, até o filho de quem estava preso. Até mesmo as primeiras crias dos animais foram mortas. Faraó e seus empregados e todos os egípcios acordaram no meio da noite, e houve muito choro naquela terra, pois não havia nenhuma casa onde algum não tivesse morrido. Mas ninguém morreu nas casas que haviam sido borrifadas com sangue. Então, de noite mesmo, Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: acordem todo mundo! Vocês e os israelitas devem se afastar do meu povo. Saiam! Vão adorar o Senhor como tanto querem. E os egípcios apressaram os israelitas, implorando-lhes que partissem o mais rápido possível. Se vocês não forem embora, todos nós morreremos. Eles choravam. Na saída, os egípcios deram suas joias e ouro para os hebreus, e os filhos de Israel, cerca de 1 milhão de pessoas, agora saíram levando seus rebanhos. Tudo aconteceu exatamente como Deus havia dito a Abraão. Seus descendentes foram escravizados, e foi na 14ª geração que se livraram do cativeiro, e saíram levando uma grande riqueza. Assim, essa grande nação que Deus chamou de seu primogênito, deixou o Egito e acampou à beira do deserto. O Senhor falou novamente com Moisés. Faraó logo vai pensar que os filhos de Israel estão perdidos no deserto. Vou endurecer o coração dele, e ele perseguirá vocês. No entanto, a honra será toda minha, e os egípcios saberão que eu sou Deus. As coisas aconteceram como Deus previu. Faraó e seus soldados voltaram-se contra os israelitas. Por que deixamos os escravos israelitas partirem? Faraó então tomou 600 de suas melhores carruagens, convocou todo o seu exército e saiu atrás deles. Os egípcios alcançaram esses escravos perto do Mar Vermelho, onde estavam acampados. Os israelitas ficaram aterrorizados quando viram os egípcios e clamaram ao Senhor. Moisés disse ao povo: não tenham medo, fiquem calmos e observem como Deus vai nos salvar. Vocês estão vendo estes egípcios pela última vez. O Senhor vai lutar por nós. Deus falou a Moisés: erga sua vara, estenda seu braço sobre o mar e divida-o. Os filhos de Israel caminharão em terra seca no meio das águas. Moisés fez o que o Senhor ordenou. Deus mandou um vento forte do leste separar as águas, e os israelitas atravessaram o mar pisando em chão seco. As águas formavam um muro dos dois lados do povo. Todo o exército de Faraó, cavalos, carruagens e cavaleiros, saíram perseguindo os israelitas pelo mar seco. Deus, porém, atrapalhou os soldados egípcios, fazendo com que as rodas das carruagens caíssem, impedindo que avançassem. Os egípcios entraram em pânico. Vamos fugir, pois o Senhor está lutando pelos israelitas. Deus falou com Moisés: estenda-se o braço sobre o mar. Moisés estendeu o braço e o mar voltou ao lugar. Os egípcios tentaram escapar, mas Deus os derrotou no meio do mar. A água cobriu o exército de Faraó, suas carruagens, seus cavalos, tudo e todos foram destruídos. Mas os filhos de Israel atravessaram em terra seca para o outro lado. Quando os israelitas viram o grande milagre que o Senhor havia feito contra os egípcios, ficaram impressionados e reverenciaram a Deus, e acreditaram no Senhor e em Moisés, seu servo. No entanto, assim que ficaram livres dos egípcios, os israelitas se queixaram a Moisés: você nos trouxe para esse deserto para que morrêssemos. Não temos nem água e nem comida. Deus, em sua grande misericórdia, disse: prestem atenção, vou fazer cair o pão do céu. Todos os dias vocês se levantarão, recolherão os pães. E foi o que aconteceu. Os israelitas chamaram aquele pão de maná. Deus também providenciou água para o povo. Logo depois, os israelitas acamparam em volta de um monte no deserto de Sinai. De repente houve trovões e relâmpagos no monte. Uma nuvem espessa apareceu e ouviu-se o som de uma trombeta, um som tão alto que o povo estremeceu. E o Senhor, envolvido em fogo, desceu ao monte, e o monte inteiro tremeu. Deus mandou que Moisés subisse ao topo